Meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse episódio super especial, quero te falar uma coisa. Se inscreva agora nesse canal, para você não perder nenhuma dessas grandiosas entrevistas que eu tenho certeza que vão te trazer insights, sacadas, ensinamentos, conselhos que podem mudar os rumos da sua advocacia. Portanto, se inscreva aí, curte, comenta, faz todas as coisas necessárias para esse algoritmo entender que, olha, esse conteúdo é legal, esse conteúdo agrega, esse conteúdo ajuda. Vamos impulsionar ele para mais pessoas? Vamos lá? Faz isso agora, sem procrastinação. Vamos para cima, seguimos no episódio. Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um grande podcast, mais um grande papo. Quem está falando é André Colares, fundador do Mindjus. Hoje estou recebendo aqui duas pessoas extraordinárias, dois grandes defensores públicos que muito têm engrandecido o Superior Tribunal de Justiça. E nós estamos gravando esse papo em razão dessa obra aqui, ó. Vejam essa obra, comprem essa obra. Tá aqui, ó, tô fazendo já o merchan. Habeas corpus no STJ. Vocês sabem que a principal ferramenta do advogado nas cortes superiores é o habeas corpus. Portanto, você tem que dominar esse instituto. E uma ótima maneira de fazer isso é comprando esse livro, que apesar de ter profundidade, tem um viés prático muito grande. A gente vai falar sobre cada um dos temas. E os meus convidados aqui hoje, primeiro eu vou falar da convidada. Ela é doutoranda e mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e assessora de ministro no STJ. E claro, né, defensora pública no estado do Rio de Janeiro. E essa nossa convidada é a querida Helena Morgado. Falei certo o sobrenome? Falou certinho, André. Obrigado, viu, Helena? Prazer estar com você aqui. Eu que agradeço o convite, uma honra para a gente estar aqui no Mindjus. Também queria te parabenizar pelo belíssimo trabalho que você vem fazendo aqui. Obrigado. Principalmente com a criação da comunidade e demonstrando que é preciso que a gente se una, né? Os advogados, defensores públicos, que a bancada de defesa esteja sempre unida para que a gente consiga fazer um trabalho mais proveitoso. Então, parabéns mesmo por esse trabalho aqui no Mindjus. Muito obrigado. E agora o nosso convidado, que é mestre em Direito Constitucional pelo IDP, chefe de gabinete de ministra do STJ, defensor público do Estado do Maranhão, instrutor do Centro de Formação do STJ, autor de prática exitosa no Prêmio Inovare? Sim. Quero saber desse negócio. Em 2022, professor de cursos de pós-graduação de Direito Penal, organizador e coautor de obras jurídicas, ex-assessor da Corregedoria Nacional de Justiça e da Presidência do STJ, é o craque Rodrigo Casimiro Reis. Falei certo, Casimiro? Falou certíssimo, é raro, viu? Acontecer isso, mas você falou certinho. Seja bem-vindo, irmão, obrigado. Muito obrigado pelo convite, né, feito pra gente. É um prazer, uma honra estar aqui no Mindjus, né, pela primeira vez. Parabenizar, né, mais uma vez, juntamente com a Helena, pela iniciativa de ter fundado, né, toda essa estrutura e organizado todo esse aparato, né, que analisa as decisões do STJ e fornece, né, para quem atua junto ao STJ toda essa jurimetria, todos esses índices e que auxiliam muito, né, para quem atua. A gente que é defensor público, né, nós estamos cedidos ao STJ, mas somos defensores públicos de origem. E atuamos na base, desde o primeiro grau, segundo grau, a gente sabe o quão é importante, né, ter esses números, né, na palma da mão, no celular, né, esses estudos analíticos sobre os julgados, os precedentes do STJ e do STF. Então, parabéns pela iniciativa de ter fundado o Mindjus, né, por todo esse trabalho que você tem feito ao longo dos anos. E muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição para somar. Então vamos lá, vamos falar dessa obra aqui. Primeira coisa... Pô, que chique, né? A organização Helena Morgado, Rodrigo Casimiro Reis, pô, prefácio do ministro Lewandowski, né? Que foi Supremo, hoje em dia ministro da Justiça, e a apresentação do Schietti. Pô, muito legal, estão muito chiques, né? Ficou bem bacana. Vamos lá. Primeiro, qual foi a ideia dessa obra, diante de todos tantos temas? Por que falar sobre habeas corpus? Qual foi a ideia? Conta pra turma aí o que vocês pensaram ao construir esse projeto aqui. A nossa ideia, André, era tentar organizar uma obra prática que possa contribuir de fato na atuação do advogado e do defensor público, que atua de fato nos tribunais superiores. E como que a gente pensou em fazer isso? Olha, o habeas corpus é o principal instrumento, inclusive pode ser manejado por qualquer do povo, né, não só por advogados e defensores públicos, para que
o profissional do direito consiga acessar as cortes superiores. Então, a gente falou, bom, vamos então consolidar uma obra que tenha como pano de fundo habeas corpus. E aí a gente pensou, bom, vamos então chamar advogados, professores, defensores públicos, membros do Ministério Público, magistrados, que atuem nos tribunais superiores e que consigam escrever alguns artigos práticos no sentido de, vamos pegar um tema concreto que verse sobre habeas corpus. Por exemplo, um caso do defensor público Rafael Rafaeli, já adiantando aqui que conseguiu anular uma condenação em razão de uma prova pericial. Então, foi um caso prático que ele conseguiu essa reversão da decisão condenatória a partir do manejo de um habeas corpus. Mas também vamos pegar autores que escrevam sobre uma parte mais teórica do habeas corpus, né? Como que a gente pode usar o habeas corpus, por exemplo, para tentar reverter uma situação fática. É possível a análise fática no habeas corpus? Não é possível? O habeas corpus pode servir como formação de precedentes ou não? Então, a gente pegou tanto essa parte mais teórica quanto uma parte envolvendo casos práticos e consolidou. É claro que a gente teve como inspiração uma obra que já foi escrita anteriormente, organizada até pelo Vinícius Vasconcelos, que tratava de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Mas a gente sentia uma falta, a falta dessa obra, de uma obra similar no STJ, e aí por isso que a gente desenvolveu. O Vinícius, inclusive, é coautor aí da nossa obra. Vinícius é um querido amigo, já esteve com a gente aqui em muitas oportunidades, inclusive a gente fez um podcast muito legal falando sobre carreira acadêmica. Eu assisti, muito bom. Foi legal, né? Ele, você também, muito bom. Muito legal. Ele falando como é que foi o processo seletivo da USP, como é que funcionam as bolsas, Sim. CAPES, mestrado, doutorado, sanduíche, não sei o quê. Foi muito bom. E como é que funciona, Rodrigão? Seleção dos autores, seleção dos temas, deixa para os advogados, vocês constroem uma espinha dorsal, até a ordem cronológica disso aqui. Como é que funciona essa montagem da obra? Perfeito. André, a gente já tem organizado algumas obras, né? Então, como a Helena falou, a gente tinha essa ideia de organizar uma obra, surgiu, né? A partir desse livro que a gente viu no STF, e a gente não tinha identificado nenhum outro similar no STJ, sobre habeas corpus no STJ. E sempre os colegas, né, defensores, às vezes vêm com algumas demandas, a gente percebe que muitas vezes há dúvidas práticas, né? Sobre o manejo de habeas corpus, até mesmo por parte de profissionais experientes, advogados, defensores que já estão atuando há muito tempo. Então, a gente teve essa ideia de criar, né, de organizar a primeira obra sobre habeas corpus no STJ, que essa foi a primeira, especificamente sobre habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, e trazer ali coautores que tenham experiência, né, na prática diária ali do STJ. Então, a gente trouxe assessores do STJ, né, tem membros do MP que atuam junto ao STJ também, conselheiro do CNJ que também já atuou na PGR, então, assessores, defensores públicos cedidos, defensores públicos também que atuam na base, advogados, juízes auxiliares. Então, assim, ficou uma obra plural, né, como é sempre nosso costume, trazer coautores de diversas obras. A gente não enviesa, né, a obra. Então, a obra tem gente da acusação, profissionais da defesa, profissionais também que atuam no judiciário. Então, a gente, a partir dessa premissa, né, de criar uma primeira obra de HC no STJ, né, a gente selecionou esses coautores que a gente conhece e que tem experiência. Então, a gente faz a espinha dorsal com alguns temas, né, fundamentais. Então, a gente traz ali uma espinha dorsal relacionada a artigo, né, que no caso é até o meu próprio artigo, da cadeia de custódia, que é um tema muito em evidência hoje no STJ. Cadeia de custódia tanto da prova material quanto da prova digital. A gente traz também alguns artigos, né, relacionados a acessíveis, né, relacionados à extração de óleo medicinal de cannabis sativa, que é um tema bem atual também, que foi escrito até por um juiz auxiliar da presidência do STJ. Traz também 2 artigos relacionados a acessíveis também sobre cabimento de prisão civil. Artigos, como a Helena já comentou, né, do Rafael, que foi um caso concreto, né, que houve uma reversão de julgado no âmbito do Tribunal Superior. Possibilidade de HC junto ao STJ para substituir uma revisão criminal, se é possível ou não. Questão de jurimetria também, com alguns dados concretos feitos pelo coautor, né, advogado Davi Metzger. Então, a gente faz uma espinha dorsal com alguns temas em evidência atuais, como esse que eu citei, e eles vão, então, nos sugerindo alguns capítulos, né, alguns nomes para os capítulos. E a gente vai selecionando, lendo, né, com antecedência, para ver se não há uma repetição de temas no livro. Basicamente é isso. Fazer uma obra original, que é essa obra sobre habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não tinha nenhuma outra até então, e trazer temas em evidência, temas atuais. Muito legal, cara. Muito legal. Sensacional. Vamos lá agora. Eu queria entrar aqui em algumas
em alguns temas. Começando do seu. Para a gente comentar Sim. aqui os temas, até para a turma entender o que eles vão encontrar aqui. Até quando a gente vai comprar livro nas editoras, é assim, eles disponibilizam um sumário, Isso. aí você dá ali aquela olhada no sumário e fala, pô, aqui Vale a eu pena. vou, vale a pena. Então vamos lá, vamos comentar aqui esse sumário. Prefácio do Lewandowski, apresentação do sketch. Alguma coisa de prefácio e apresentação que vocês acham que vale a pena comentar? O ministro Lewandowski acho que vale a pena, né? A gente fez o convite a ele na mesma hora aceitou. Ele foi o relator, né, do primeiro habeas corpus coletivo, né, no STF. Então, assim, a minha ideia de convidá-lo foi justamente essa. Além dele ser ministro da Justiça, ministro aposentado do STF, teve esse fato, né, que ele foi o primeiro relator de um HC coletivo no STF. Então, a ideia foi essa, fizemos o convite, ele de pronto aceitou. E fez uma digressão aí sobre o habeas corpus, o Instituto do habeas corpus, né? Tem uma parte histórica que é interessante de ler. Vale a pena ler a apresentação. Vale a pena ler tanto o prefácio quanto a apresentação do ministro Rogério Schietti, que é um dos ministros que tem maior notabilidade, né, na área criminal e no Superior Tribunal de Justiça. Nós somos fãs do ministro Schietti aqui. Adoramos o ministro Schietti. Eu também. Vamos lá, começando do seu artigo, meu irmão Rodrigo. O tema, turma, o habeas corpus como instrumento de controle da cadeia de custódia da prova digital à luz da jurisprudência do STJ. O que vocês trabalharam aqui? Perfeito. Esse tema, André, e todos que estão nos ouvindo e assistindo, ele surgiu de uma necessidade minha mesmo, né? Quando eu voltei, eu já fui analista do STJ, passei para a Defensoria, fui para a Defensoria, fiquei 5 anos lá e retornei, né, para assessorar uma determinada ministra e chefiar o gabinete. E eu trabalhava e trabalho, né, com processos criminais. E nesses processos criminais, atualmente, a gente tem uma grande parte das provas, né, coletadas, são provas digitais. Então, a gente precisa o quê? Assegurar a integridade dessas provas, né, tanto as provas materiais quanto as provas digitais. Então, surgiu dessa necessidade minha de me aprofundar no tema. Né? Atualmente, as defesas sustentam muito a possível violação da quebra da cadeia de custódia. Então, surgiu essa necessidade de estudo do tema. Então, eu comecei a fazer um mestrado, né, no IDP, em 2023, concluí ano passado, e minha tema da dissertação foi justamente esse, cadeia de custódia da prova digital. Que fez gerar esse livro aqui? Que fez gerar esse livro, que eu lancei esse mês, em agosto, no IBC Quem quiser Crime. comprar? Está no site da Amanuense e na Amazon também. Né? Muito bom. Livro A Verdade e a Prova Penal, a cadeia de custódia na era digital. Tá aqui, Isso. Foi um livro editado pela Amanuense, prefaciado pelo ministro Ribeiro Dantas, do STJ. E apresentado pelo Vinícius. E apresentado pelo nosso, né, amigo Vinícius Vasconcelos, né, que é um parceiro, coautor do livro do HC, né, já foi coautor de um outro livro ano passado nosso também, sobre prova penal, e agora apresentou a obra. Então surgiu dessa minha necessidade mesmo de aprofundar. A partir do momento que eu fiz o mestrado, né, no IDP a gente tem um mestrado em constitucional, mas várias disciplinas relacionadas à área penal, então fui selecionando matérias, disciplinas, cadeiras, né, relacionadas à área penal e fui aprofundando, verticalizando nesse estudo. E daí surgiu, né, a dissertação que depois resultou nesse livro que eu lancei esse mês. Então, qual é o objeto e o escopo desse artigo? O artigo é meio que um resumo ali da ideia que a gente tem no livro. Né? A gente trata da cadeia de custódia da prova digital a partir de julgados do STJ, então sempre com aplicabilidade prática, viés prático. Né? Eu sou defensor, já atuei lá na base, a Helena também, então a gente quer ler um livro. A gente já está numa altura da vida de que a gente quer um livro que nos auxilie prontamente no trabalho. Então a gente não tem a ideia de ler um livro muito extenso, muito longo, que não vai nos auxiliar muitas vezes no trabalho, né, no trabalho final. Então a gente quer um livro prático e que nos dê aquele suporte necessário. Então o artigo, né, surgiu dessa ideia, o livro também, de auxiliar aqueles que tratam da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Aquele instituto, né, que foi inserido pela Lei 3.964, em 2019, né, foi inserido no CPP, instituto que visa resguardar a integridade dos vestígios, a integridade das provas coletadas, né, pela acusação. A maior parte das provas coletadas que estão juntadas ao processo são trazidas aos autos pela acusação. Então, é resguardar essa integridade das provas. E sempre à luz dos julgados do STJ. Então, a gente traz diversos julgados, tanto da quinta quanto da sexta turma, da Corte Especial, que analisaram, né, essas teses relacionadas à cadeia de custódia, tanto das provas materiais quanto digitais. Trazemos também alguns atos infralegais, porque embora essa alteração do CPP seja recente, o CPP não tratou dos vestígios digitais. Então, a gente tem essa regulação por meio de atos infralegais. Temos algumas portarias, né, do Ministério da Justiça, que a gente traz no livro, e também algumas normas da ABNT. Né? São 2 normas específicas da ABNT que tratam
da integridade dos vestígios digitais, estão citadas no livro e no artigo também. Então, a ideia foi essa, trazer esse entendimento do STJ sobre a cadeia de custódia da prova digital, quando se configura ou não uma possível quebra da cadeia de custódia e as possíveis consequências dessa quebra, né? Se essa quebra vai acarretar na ilicitude da prova ou na nulidade da prova, ou se aquela eventual quebra da cadeia de custódia, né, analisada em conjunto, né, com as demais provas dos autos, não vai implicar num prejuízo à defesa. Então, sempre trazendo essa aplicabilidade prática para que quem está atuando na base possa, eventualmente, suscitar essas teses. Cara, e a gente monitora aqui as decisões e tal, e esse tema é um tema central em todo o processo relevante. Sim. Contemporaneamente. Dificilmente você vê uma operação, uma discussão, um processo relevante, um processo de repercussão, que não tem uma discussão envolvendo um celular, um computador, sim, um drive, um DVR, seja lá o que for. Então, pô, fundamental isso aqui. Né? Hoje em dia, na Espanha, mais de 80% das provas são provas digitais. No Brasil, a gente tem mais de 98% das pessoas usando celulares. Então, a gente tem um celular que a gente está com um celular, um laptop, um computador. As provas, quando a gente vai analisar o inquérito, né, a gente tem a efetivação daquela medida de busca e apreensão, grande parte das provas hoje é digital. Então, você tem que resguardar essa integridade. Como é que foi a coletada dessa prova? Como é que foi a cautelada dessa prova? Foi lacrado? Foi envelopado? Não foi? Quem analisou? Quem acessou? Então, tudo isso tem que estar documentado nos autos. Então, a cadeia de custódia não é uma prova, né? Ela é uma prova sobre a prova sobre a regularidade da prova. Você tem que documentar as etapas daquela cadeia de custódia, por quem passou, né, aquela prova, quem analisou aquela prova, para eventual confiabilidade, rastreabilidade daquela prova penal e repetibilidade também da prova penal, porque a defesa tem o direito, né, de acessar, além da íntegra, né, das provas coletadas, que são um direito já, uma premissa básica que a gente traz nos dois livros. A defesa tem o direito de acessar a íntegra e essa íntegra tem que ser confiável, né? O juiz, quando vai analisar aquela prova, ele tem que ter uma confiabilidade. Porque o juiz, quando está julgando, ele está julgando sobre um fato histórico, um fato passado. No processo penal, a gente está sempre lidando com o passado. A gente reconstrói um fato passado no presente, né, por meio de provas, para projetar uma possível pena no futuro. Então, a gente tem essa análise relevante que tem que ser feita sobre a integridade das evidências coletadas, né? Muito legal. E aqui um comentário que eu acho que é importante sobre o STJ. A gente tem que reconhecer o vanguardismo do STJ em temas como Sim. esse, né? Que recentemente, cadeia de custódia era um negócio esquecido. A gente traz um julgado, André, perdão interromper, de 2014, que foi o primeiro que o STJ analisou cadeia de custódia, antes da lei 3.964. Foi o primeiro. E ali a sexta turma concluiu por conceder a ordem e anular uma parte das provas em razão da ausência de disponibilização integral, né, das provas. Okay. Perfeito. Em 2014, antes mesmo da inserção do Instituto. Aí a gente faz uma análise no livro e no artigo também. No livro de forma mais minudente, né, por causa da extensão dele. A gente faz análise do STF e STJ, de todos os acórdons, né? Então são decisões colegiadas proferidas do STJ e do STF de 2019 a 2025, todos. Eu analisei. Então a gente vê a diferença, né, o número de julgados do STJ é muito maior do que do STF em termos de decisões colegiadas. Então isso revela a importância, né, da atuação do STJ. O STJ está interpretando tanto o CPP quanto normas infralegais e trilhando ali o caminho pelo qual a cadeia de custódia deve observar. Então o STJ tem sido fundamental nesse sentido. Muito bom. Leiam, vamos lá. Próximo artigo, tá aqui um outro tema também que o STJ... Eu me lembro quando eu comecei na advocacia e o procedimento do reconhecimento fotográfico era mera recomendação, assim, a ponto do advogado. Eu me lembro que eu estava na faculdade ali, falei, cara, mas você não vai falar como é que os caras fizeram aqui, trouxe só o cara para a sala de audiência, foi ele, pronto. Falou, não, recente, né? Mera recomendação lá atrás. E agora é um negócio que anula o processo, assim, à torta e à direita. Mas vamos lá, seguindo. E é também por isso que a gente chama o menisquete. Foi graças àquele sem dúvidas dele que tudo mudou, né? E tem artigo sobre isso aqui? Não, aí não. Não? Mas no de provas tem, né? Pois é. Vamos lá, próximo artigo aqui. Vocês acham que é bom? Não, vou seguir na ordem. O RHC 203.030 de Santa Catarina e as questões controversas do monitoramento por vídeo, ação controlada e a cadeia de custódia da prova digital. Quem escreveu foi a Maria Jamile José.
A Maria Jamile é uma advogada queridíssima também, de Legal. São Paulo, uma grande amiga, que atua muito aqui em Brasília, no STJ e STF também. E ela trouxe em certa medida, uma complementação ao artigo do Rodrigo. Ela Muito também legal. aborda o tema da cadeia de custódia das provas digitais, mas ela parte de um caso concreto desse RHC específico, que é um caso bem interessante, inclusive recomendo a leitura do artigo da Jamile. E, ao final, ela sugere que sejam regulamentadas de forma específica pelo legislador a questão da preservação da cadeia de custódia das provas digitais, porque hoje em dia a gente faz uma certa adaptação do que está previsto, mas os artigos do CPP não se enquadram propriamente na questão das provas digitais em razão da sua maior volatilidade, etc., em comparação às provas materiais, né, por assim dizer. Então, a gente não tem um lacre, por exemplo, na cadeia de custódia da prova digital. Então, ela analisa, assim como o Rodrigo, também a questão da cadeia de custódia das provas digitais a partir desse caso concreto. Fantástico, muito legal. E uma curiosidade, normalmente vocês às vezes destacam um julgado e sugerem para o advogado, ou para o promotor, para o juiz, enfim, para quem está contribuindo com o livro, ou às vezes o próprio autor sugere? Como é que funciona esse processo? Nesse caso da Jamile, ela mesma sugeriu. Ela falou, legal. nossa, vamos fazer um artigo de HC, tem aquele caso que era relativamente recente, então deixa eu falar sobre ele, não tem nada escrito. Foi pouco divulgado, assim, proporcionalmente, à época, e aí ela que sugeriu. Então tem de tudo. Às vezes a gente sugere, mas muitas vezes os próprios autores que... A gente dá liberdade para os autores, né? Então, assim, a gente conversa. Né? Assim, muito legal. Eu acho que isso aqui reforça aquilo que vocês comentaram sobre a perspectiva prática, né? Porque isso aqui é mais prático impossível, né? Uma análise de um julgado, quer dizer, um advogado trabalhou nisso, foi submetido ao judiciário e ela analisa a decisão. Muito legal. Próximo artigo, a análise das questões de fato em habeas corpus. Nossa, isso aqui dá um pano para a manga. Esse e o próximo são semelhantes. Então vamos para os dois juntos. É possível examinar o conjunto probatório? Quem escreveu foi o Felipe, eu não vou falar o segundo nome não, Felipe Campana. E o outro, da Marina. Isso. Marina, que agora está assessora no Supremo, STF, né? Exatamente. Nossa, o nome do artigo da Marina é gigantesco, mas vamos lá. Qual deve ser a adequada compreensão quando se afirma que a estreita via do habeas corpus não admite dilação probatória? Breves considerações a partir da jurisprudência dos tribunais. Marina Cerqueira. Isso aqui, dá para fazer um podcast só disso. Só disso aí. E são temas fundamentais aí, né? Esse tema é fundamental para quem atua no STJ, se quiser falar, né? O Felipe e a Marina eram assessores do STJ, o Felipe ainda é assessor de ministro do STJ, a Marina era e agora ela é assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito legal. Então os dois estão atuando ali na prática, além de serem professores super reconhecidos e respeitados, e eles escolheram tratar da mesma questão de fundo, que é essa possibilidade ou não de análise fática no âmbito de habeas corpus. Porque a gente sabe, né, André, que é praticamente impossível a gente realizar uma revaloração probatória ignorando por completo os fatos. Não tem como de fazer isso. E, no final do dia, quando a gente fala isso, que é impossível analisar a matéria fática no HC, isso traz uma blindagem institucional que acaba legitimando uma eventual irracionalidade realizada, das inferências realizadas pelo juiz de primeiro grau. Então, eles criticam esse entendimento que muitas vezes é repetido sem muito aprofundamento doutrinário e teórico pela jurisprudência, que acaba refletindo uma jurisprudência defensiva, né? Não vamos conhecer esse HC porque não vamos revalorar os fatos. Então, eles trazem, no artigo bem verticalizado, do ponto de vista dogmático também e teórico, como que não tem como, eventualmente, a gente analisar e fazer uma certa imersão na matéria fática, justamente para evitar essa blindagem cega, porque o juiz pode ter errado no momento de realizar essa inferência fática e o tribunal também. Então, eventualmente, apesar de não ser esse o principal escopo do habeas corpus, não vai ter como a gente não
realizar essa revaloração fática. Mas é claro que, em regra, o que a gente faz, né? O que o STJ faz no habeas corpus a partir das premissas fáticas que foram fixadas pela instância ordinária, dizer o direito, né? Essa é a regra. Fantástico. Mas, eventualmente, não vai ter como a gente ignorar por completo a inferência fática realizada pelas instâncias ordinárias. E uma questão que eu acho que é legal, que o livro está organizado aqui, os primeiros 2 artigos tratam de um tema central, que está no olho do furacão das discussões dos casos mais relevantes do STJ. Os outros 2 trazem um tema que gera um debate muito grande. E agora, os próximos 2 também estão ligados, né? Sim. Que são da querida Dani Galvão, o habeas corpus e a formação de precedentes vinculantes pelos tribunais superiores, e o seguinte, que é do João Rafael de Oliveira e do Vinícius Vasconcelos, querido amigo, o habeas corpus como um instrumento formador de precedente vinculante no STJ. Sobre esse tema aqui, meu irmão, o que você acha que vale a pena comentar dessa... Vale a pena começar, até comentar isso aí, sobre a nossa estatística que a gente tem hoje no STJ, né? A gente hoje no STJ, a segunda classe processual com maior distribuição é de habeas corpus, né? Então o habeas corpus já superou em muito o recurso especial. Qual que é a primeira? A ARESP. Agravo em recurso especial. Então é aquele recurso que cabe contra uma adesão de inadmissibilidade do recurso especial. Então a ARESP está em primeiro lugar, em segundo o habeas corpus. E a gente vai analisando, né, tanto no dia a dia quanto no livro, a gente vai citando isso também, muitos casos, dos mais importantes hoje, vêm do habeas corpus, né? Então o STJ hoje se tornou, na área criminal, na 5ª e 6ª turma, né, a gente tem um tribunal de sobreposição, né, que forma precedentes, temos o repetitivo, né, que forma precedentes vinculantes, mas na área criminal, 5ª e 6ª turma, grande parte dos processos mais complexos têm sido analisados em sede de habeas corpus. Então a gente demonstra isso no livro, que muitas matérias, embora sejam complexas, podem ser suscitadas em habeas corpus. Então, a cadeia de custódia da prova digital é uma delas. Diversos julgados nossos, né, citados, que a gente analisou todos do STJ, de 2019 para cá, grande parte, se não mais de 90%, foram em sede de habeas corpus. Então, é um instrumento, né, que pode ser impetrado por qualquer do povo e que pode ser suscitado a questões também complexas, né? Como a Helena falou, essa questão da prova, ela excepcionalmente pode ser reanalisada, né? Embora o STJ tenha um entendimento similar ao que se aplica no recurso especial, né? Em sede de habeas corpus, o STJ entende que, via de regra, não se analisa, não se reexamina a prova dos autos, um entendimento similar ao da súmula 7 do STJ em sede de recurso especial, mas, excepcionalmente, o STJ reexamina algumas provas dos autos ou faz uma revaloração jurídica da prova, que é possível também de ser feita. Então, esses 2 artigos trouxeram esse tema da formação de precedentes vinculantes por parte do STJ em sede de habeas corpus, um instrumento que tem sido utilizado, né, pela defesa, que tem um grande volume de processos distribuídos e no qual o STJ tem proferido julgados importantes, como é o próprio caso do reconhecimento de pessoas, né, que foi em sede de habeas corpus, impetrado pela Defensoria de Santa Catarina, e a 6ª turma alterou o seu entendimento sobre os requisitos do reconhecimento de pessoas. Ano seguinte, a 5ª turma uniformizou seu entendimento e passou a seguir a 6ª turma também em sede de habeas corpus. Os 2 julgados foram em sede de habeas corpus e não em sede de recurso especial ou agravo em recurso especial. Então, hoje é uma realidade, a gente tem a HC servindo como instrumento de formação de precedentes. Muito legal. Quiser inclusive, completar. A vedação do regime integralmente fechado para crime hediondo, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo, foi em âmbito de habeas corpus, impetrado por um preso. Sim. E aí no Supremo que nomearam um advogado para acompanhar, mas inclusive foi feito de forma manuscrita por uma pessoa que estava em cumprimento de pena privativa de liberdade. Um outro caso também, André, se me permite, lá da pandemia, na época da pandemia a gente estava lá trabalhando, né, e muitos presos estavam custodiados por não terem dinheiro para pagar fiança, né? Então veio também um HC impetrado, se não me falha a memória, da Defensoria do Espírito Santo, e aí o ministro Sebastião concedeu essa ordem, um HC coletivo para todo o país, né? Determinando a soltura dos presos que estavam acautelados, né, preventivamente, só por não ter dinheiro para pagar a fiança. Isso também surgiu no habeas corpus coletivo, né, que foi impetrado originalmente pela Defensoria do Espírito Santo, em 2021, legal. Eu acho. Agora, nesse, André, a Dani sugere, ela faz uma abordagem bem pragmática de precedentes, que é um dos temas de predileção do estudo da Dani, mas ela propõe que, como tem essa dúvida, né, HC pode ou não pode formar precedente, né, a gente volta e meia
houve por aí que o HC não seria um instrumento adequado para a formação de precedente, apesar de, na prática, isso não ser bem verdade, ela sugere a utilização de IAC ou IRDR, pela terceira sessão do STJ. Então, assim, ela traz também essa proposta, então, já enquanto ela, sem descurar da importância do habeas corpus para a formação de precedentes, ela sugere, para evitar, né, que o Instituto não fique descaracterizado, a utilização de RDR e IAC. E o Vinícius Vasconcelos, por outro lado, junto com o João, eles propõem, eles sustentam que o HC, sim, pode formar precedentes, desde que sejam observados alguns requisitos. Porque o HC, ao contrário do RESP, não tem um contraditório, né? Então, que isso seria, a priori, um impeditivo para a formação de precedente. Ele fala, olha, a gente pode usar o HC para formar precedente desde que a gente garanta a ampla participação de terceiros interessados, do Ministério Público, de amicus curiae, debates públicos, audiências públicas. Ele traz umas 4 sugestões para que o HC possa ser usado como formador de precedentes judiciais. Sensacional. Muito legal isso aqui. Agora, um artigo do Davi. Acho que são uma coisa que eu queria escutar vocês. No meio jurídico, a gente já tem clientes aqui, desde o Amazonas até Chuí, assim, é muito plural. Eu acho que seria legal, se puderem comentar rapidamente, a diferença de um julgado para um precedente vinculante, que, conversando com os advogados aqui, a gente vê que é tudo mesmo balaio, assim. Encontrei um precedente aqui, uma decisão monocrática, tem um precedente do ministro fulano de tal. Então, acho que seria legal fazer esse comentário e claro, pergunto para vocês, esse é um tema também que é abordado ainda que lateralmente aqui nos artigos? Primeiramente, né, André, julgado, assim, hoje a gente vê muita gente falando em precedente, tudo é precedente, né? Mas não é bem assim, né? Assim, tecnicamente, julgados são os acordos, né, proferidos pelos tribunais sem efeito vinculante. Então, julgado, né? É um acórdão, um aresto que foi proferido pelo tribunal. Já os precedentes vinculantes, a gente pode mencionar aqueles lá que estão previstos no CPC. Então, são julgados que foram proferidos em sede de IRDR, né? Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas, ou um IAC, Instituto de Assunção de Competência. Então, esses são precedentes, né, que podem vincular os juízes à COR, né? Os juízes de primeiro grau, o Tribunal de Segunda Instância. Então, esses são precedentes vinculantes. Julgados não, julgados são acórdãos proferidos sem força vinculante, né? Embora norteiem, né, a interpretação do STJ sobre aquele tema e devam, em tese, ser seguidos, né? Até para evitar uma sobrecarga de trabalho do judiciário. Então, assim, são orientações do STJ em sede de julgados sem força vinculante, acórdãos. Mas a partir do momento em que o STJ profere, né, um julgado em RDR, esse julgado passa a ter força vinculante e vira um precedente vinculante. Basicamente é isso. Muito legal. Estamos esclarecido esse tema aqui, né? Chegar lá no gabinete, tem que falar bonitinho. Você que está escutando aqui, tem que falar bonitinho o que é um julgado, o que é um precedente. Para não pega até mal, às vezes, se você chegar no gabinete, pelo menos no que eu trabalho, e falar precedente. Não vai pegar bem. Se realmente não for um precedente vinculante, alguém vai te corrigir. Isso é um julgado, isso não é um precedente. Isso é legal. Isso mostra também o refino técnico do advogado, né? Sim. Tudo na hora de despachar é importante. O despacho, você tem pouco tempo para despachar com o ministro, você tem que ser objetivo e demonstrar conhecimento, né, da jurisprudência do tribunal. Então, assim, é fundamental que o advogado conheça, né, bastante a jurisprudência e seja objetivo. Isso é legal, até da tribuna, né? O advogado tem um precedente de Vossa Excelência, pá! Então, é um acórdão lá de 2012, né? Então, julgados recentes, contemporâneos, tudo isso tem que ter atenção. Muito legal. O pior é citar um julgado, ainda que seja um julgado que não existe, né? Quando você é recente, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. ChatGPT, né? Pode criar, alucinar. Agora um negócio legal aqui, vocês falaram de dados, né? Tem um artigo do Davi Metzger que faz um trabalho legal sobre jurimetria e habeas corpus. Sim. Nesse artigo, o Davi, que é super conhecido, também realiza um trabalho muito sério muito legal. Coleta de dados nos tribunais superiores. Ele demonstra que, em relação ao habeas corpus, porque muitos ministros vêm reclamando, com certa razão, sobre o número excessivo de habeas corpus no STJ. Em abril desse ano, de 2025, a gente ultrapassou o número 1 milhão. Realmente assustador. É assustador. É muita coisa. São muitos processos que precisam ser analisados com calma e, às vezes, isso é humanamente inviável.
E aí o Davi conclui, e esse é um dado muito importante até para a advocacia e para a Defensoria Pública em especial, que a grande parte dos habeas corpus em que as ordens são concedidas envolvem inobservância de jurisprudência pacificada do STJ e do STF por parte das instâncias ordinárias. Então a culpa, a responsabilidade nesses casos não é da advocacia, não é da Defensoria Pública. Né? Concordo. É dos próprios tribunais que insistem em desobedecer à jurisprudência vinculante ou jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Ele demonstra isso em dados. Muito legal. A gente vê muito isso aí no próprio reconhecimento de pessoas, né? Embora a terceira sessão esteja com entendimento pacífico desde 2021, até hoje tem um volume grande de habeas corpus discutindo o reconhecimento de pessoas. Justamente em razão da inobservância, né, dos julgados da terceira sessão. Assustador. Né? Então, isso aí realmente é um fato importante de ser frisado, né, esse número de HCs que passou de 1 milhão esse ano. E foi até interessante porque a obra estava já finalizando, né, a gente estava finalizando na edição e aí superou 1 milhão. Então, até teve esse chamariz aí para a obra, para a relevância, né, de saber atuar no STJ. Porque também, se você não souber atuar, você vai impetrar um HC que não vai ser conhecido e pode prejudicar, inclusive, seu cliente, né? É sempre bom ter o conhecimento da jurisprudência contemporânea atual do STJ antes de impetrar um HC. Muito legal. Seguindo aqui, isso aqui eu tô curioso. Quando vocês falaram assim, convidamos promotor para escrever, eu falei, o que um promotor vai falar sobre habeas corpus, Jesus? E agora eu tô vendo aqui a obra, né? O tema é a legitimidade da atuação do MP, dos estados e do DF nos habeas corpus em tramitação nas cortes superiores. Artigo escrito por Vitor Eduardo Tavares de Oliveira. Aqui eu tô curioso para saber. Esse é, inclusive, embora o título seja esse, ele não é um promotor. O promotor não é? Não, ele não é promotor. Ele é um assessor, né, da ministra que compunha a 5ª turma e escreveu sobre esse tema. Foi um voto importante que foi proferido, um julgado importante da 5ª turma, né, no qual serviu de base para a redação desse artigo. A gente tem artigos aí de promotores, mas esse especificamente é de um defensor público que estava cedido lá para assessoria. Interessante. Brincadeira. Vamos lá, fala aí sobre esse negócio. Sobre a possibilidade de atuação do MP, né, em sede de processos de habeas corpus. Porque o habeas corpus, quando chegam ao STJ, né, via de regra, o MP ele é ouvido, né, como fiscal da ordem jurídica, né, okay. E ele não teria legitimidade para interpor eventuais recursos, né, contra decisões concessivas, né, da ordem. Então, ele aborda um pouco esse tema aí, sobre essa possibilidade de atuação, possibilidade ou não da atuação do MP, né, numa eventual pretensão de reforma da decisão, interposição de agravo regimental contra a decisão concessiva. Então é mais ou menos o escopo dessa obra aí, desse artigo aí. Tema interessante aí para o debate. E foi um julgado recente da 5ª turma. Acho que foi desse ano, inclusive. Muito legal. Vamos lá. Agora da Isis, querida Isis, que é professora aqui da nossa pós-graduação. A gente tem um programa também que é bem legal, que é um programa de atualização jurisprudencial. Legal. E aí, por acaso, tem vários assessores de MIS que dão essas aulas aqui de atualização jurisprudencial mesmo. A gente escolhe uma vertical, por exemplo, vertical do recurso especial. Tem a atualização jurisprudencial desse tema. Lei de drogas, atualização jurisprudencial. E a Isis, ela cuida da atualização jurisprudencial, eu acho que é sobre cadeia de custódia até. E, não, é a NPP. O tema do mestrado dela foi esse, da dissertação. É a NPP. Acordos. Acordos. Então, vamos lá. Tema da Isis. A utilização do habeas corpus como substituto da revisão criminal na jurisprudência do STJ. Tema também da maior importância. Sobre esse tema aqui. Justamente o tema é importante porque, via de regra, não se admite habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, né? Excepcionalmente, o STJ, em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, conhece de habeas corpus substitutivos de revisão criminal, assim como o STF também. São os dois tribunais em ter o mesmo entendimento. Via de regra, não se admite HCs como substitutivo de revisão criminal. A revisão criminal é uma ação constitucional desconstitutiva, né? Tem uma natureza jurídica diversa do habeas corpus, que tem uma natureza de mandamental, né? Mas, excepcionalmente, o habeas corpus, o STJ e o STF podem conhecer de HC substitutivo de revisão criminal. Então é importante que o advogado, o defensor, saiba disso, né? A gente vê, André, quando a gente olha para a jurisprudência recente da STJ, principalmente, um movimento pendular em relação ao habeas corpus. Em determinados momentos, os ministros, em geral, estão mais receptivos à admissibilidade de habeas corpus. Em determinados momentos, estão mais restritivos. Agora, a gente vive um momento, talvez, de uma maior restrição, até em razão do número
excessivo de habeas corpus, o que é compreensível. Então, a gente tem visto, tanto na quinta quanto na sexta turma, muitas decisões recentes que vêm sendo proferidas no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Mas há 5 anos atrás, o posicionamento era diametralmente oposto. Completamente. Inclusive, tem revisões de julgado de HCs impetrados com decisões transitadas em julgado há mais de 10 anos, principalmente em relação ao reconhecimento fotográfico e tal. Isso ninguém falava sobre isso, né? O HC era conhecido e muitas vezes o paciente era até absolvido de plano aqui no STJ. Então a gente tem que ter em mente que a gente tem esse movimento pendular e que agora a gente está nesse momento mais restritivo. Mas a ISIS trata disso e ela, inclusive, no final faz a ressalva de que ainda que a gente esteja atualmente nesse momento mais restritivo, em casos excepcionais, esse HC, a ordem tem que ser concedida de ofício, ainda que a gente não conheça do HC, porque o HC também não tutela só a liberdade de ir e vir, mas também o devido processo. Então, nesses casos, seria admissível. E o artigo seguinte é do Marcos Paulo Dutra. Marcos Paulo. Que é defensor do Rio de Janeiro, meu colega, atual coordenador criminal da Defensoria. Cara ótimo, né? Do Rio, não é porque é meu amigo, não, mas o artigo dele, assim, trata com um rigor técnico admirável. Como que, na verdade, sequer existiria habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Ele apresenta as questões de condições da ação, uma abordagem do ponto de vista processual, ele é um processualista fino, e no final ele conclui que, na verdade, o habeas corpus nunca é substitutivo de revisão criminal, mas sempre a ela alternativo. E aí ele sustenta o amplo cabimento do habeas corpus, ainda que a gente fale substitutivo de revisão criminal, porque, na verdade, não é uma substituição, e sim uma opção alternativa a elas. Vale muito a pena a leitura também do artigo do Marcos Paulo. Muito legal. Seguindo aqui, o seguinte é um artigo da Ana Paula Coité e do João Paulo Santos, que tem um nome muito chique. Chuquer. Ele é conselheiro do CNJ, ele é promotor. Aê! Chegamos! Aí, engraçado, né? O defensor escreveu sobre a legitimidade da atuação e o promotor escreveu, habeas corpus como instrumento de defesa criminal. Justamente. Mas eu vou te dar o spoiler, o defensor sustenta a ilegitimidade. Ótimo! Muito bom. O julgado da quinta turma foi nesse sentido. Muito bom, muito bom. E já vamos falar dos dois, até fazer um gancho aqui também com o do Rafael, que a Helena citou logo no início, que ele faz um estudo de caso sobre o uso do habeas corpus para reforma de decisões condenatórias indevidas na hipótese de prova superveniente pelo confronto de perfis genéticos, que até está um pouco ligado ali ao tema da ISIS ali também, né? Sim. O João Paulo, ele é promotor, né? Ele é membro do Ministério Público, conselheiro do CNJ, e estava com a gente também na obra do ano passado, que é uma obra também editada pela Amanuense. O título era Reflexões, né, sobre a prova no processo penal. Um amigo e parceiro aí de empreendimentos. Ele trata, né, da possibilidade justamente da impetração de habeas corpus como instrumento de defesa da liberdade. Então é interessante destacar, né, que é um membro do Ministério Público atuando aí, já há algum tempo atuou na PGR, junto ao STJ e agora como conselheiro do CNJ, e destaca, né, essa possibilidade da impetração do HC, reconhecendo, né, a importância do HC na tutela da defesa da liberdade. Não só da liberdade de locomoção, como a Helena falou, mas tutela do devido processo legal, né? O habeas corpus, ao fim e ao cabo, ele, a partir do momento que se impetra um habeas corpus, né, se abre ali uma porta e o ministro relator pode, inclusive, conceder de ofício a ordem, enfim, pode ter uma ampla gama de possibilidade de análise. Ele pode não conhecer determinada tese suscitada no habeas corpus, mas pode conceder a ordem por uma outra possível ilegalidade praticada. Então, é a tutela do devido processo legal. Então, esse é o artigo, né, destacado pelo João Paulo. O seguinte é do Rafael, que é um defensor público do Rio Grande do Sul, que atua no GAETS, né, que é um grupo nosso de atuação estratégica, né, em tribunais superiores. Muito legal esse grupo. Que atua atua muito, né, junto ao STJ e STF, composto aí por defensores do país todo. E o Rafael traz um caso prático, no qual ele atuou também, né, essa questão da desconstituição ali de um julgado condenatório, a partir de prova superveniente, né? Isso foi veiculado por meio de habeas corpus. Então, é um artigo importante, caso prático, né, em que o Rafael traça um panorama ali da possibilidade de impetração de habeas corpus, algumas dicas sobre conhecimento de habeas corpus,
Acho que vale muito a leitura desse artigo do Rafael aí. Seguindo, o André Epifânio Martins. Promotor de Justiça também. Olha aí, falando sobre a NPP e HC. Sim. É membro do Ministério Público do Amazonas, também parceiro nosso aí do livro do ano passado, e atua como membro auxiliar do CNMP, né, Conselho Nacional do Ministério Público, e escreve, a dissertação dele do mestrado foi sobre acordos de não persecução penal, então ele escreveu ano passado com a gente no livro que nós lançamos ano passado, e agora escreve novamente sobre acordos, e faz essa análise histórica de julgados, né, proferidos pelo STJ, em sede de acordo de não persecução penal. Então, a possibilidade de petração de habeas corpus para discutir, né, o cabimento ou não de ANPP. Então, vale muito a pena a leitura para quem está naquela fase ali de celebração de acordo de não persecução penal. Vale muito a pena a leitura. Muito Porque bom. são diversos julgados, né, que foram analisados pelo André. Muito bom. A gente até gravou recente um episódio aqui com a Luísa Walter da Rosa, que é uma querida, ela se dedica a vida acadêmica dela a acordos, né? Inclusive está fazendo doutorado na USP com Vinícius. Olha aí. E bem legal também, falando sobre acordo de não persecução penal. Seguindo aqui, ele é na ilegalidade da decretação da prisão preventiva em face de pedido de aplicação de medidas cautelares da Paula, nome belíssimo também. E, como é o nome? Paula Thieme Kageyama, Olha pra você ver o juíza negócio. de direito em São Paulo. Você falar um nome desse, você já imagina assim, uma coisa, um nome desse no escritório, né? Imagina, o honorário já sobe. Ela era assessora do STJ até o início do ano e passou para juiz de direito. Agora é juíza de direito de São Que Paulo. legal. E o Rafael Romão Silva de Almeida. Já vou falar do próximo, que a gente já mata essa página. E aí, vamos pro final. Habeas corpus nos tribunais superiores. Análise da possibilidade de prisão preventiva decretada de ofício em casos de violência doméstica familiar contra a mulher frente ao advento da Lei 13.964 de 2019. E esse artigo é do Bruno Barcelos de Almeida. O Bruno também é juiz auxiliar, né, de um desembargador convocado que atuou também no STJ. Então tem experiência também no STJ, né? Não quiser comentar? No primeiro artigo da Paula e do Rafael, eles tratam, analisam a jurisprudência da quinta e da sexta turma, que é um pouco divergente nesse sentido, sobre a possibilidade ou não do juiz decretar a prisão preventiva quando o membro do Ministério Público, que é o titular da ação penal, opina pela fixação de cautelares diversas. A sexta turma, por exemplo, tem um viés mais restritivo e entende que o juiz pode sim decretar a prisão preventiva nesses casos, porque a prisão preventiva não deixa de ser uma medida cautelar, e se o Ministério Público entende que aquele caso exige a fixação de uma medida cautelar, a diferença ali seria de grau da medida cautelar e o magistrado poderia escolher a medida cautelar adequada, uma medida mais restritiva, que é o entendimento da sexta turma. A Paula e o Rafael fazem essa análise verticalizada, mas também trazem posicionamento diverso de decisões que o magistrado, que o STJ diz que o magistrado não poderia decretar a prisão preventiva nesses casos, porque o titular da ação penal é o Ministério Público. Então, bem interessante, porque eles trazem uma análise jurisprudencial, trazem casos que foram julgados pelo STJ nos dois sentidos, que permitem o manejo também pelo advogado no caso concreto. Muito legal. Muito top. E seguindo o artigo do nosso amigo aqui, que é nosso membro aqui no Mind Jus, querido Rodrigo Falques, falando sobre HC e para evitar a execução imediata da pena, né? Esse é um artigo do Rodrigo Falques e da Gina Muniz, que é defensora de Pernambuco, também uma queridíssima amiga. Os dois acabaram de publicar juntos um livro sobre nulidades no Tribunal do Júri. Tá bem legal, um livro até de capa azul, foi recentemente lançado. E aí eles tratam... Eles fazem uma análise crítica do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que agora tem sido seguido, claro, pelo STJ, no sentido da constitucionalidade do artigo que foi inserido pelo pacote anticrime, que autoriza a execução antecipada da pena nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente da pena fixada. Eles criticam esse posicionamento, mas no final eles trazem uma análise pragmática e prática de como que o defensor e como que o advogado podem superar esse entendimento sem violar a jurisprudência vinculante. Quer dizer, eles dizem que a própria decisão do STF não obriga a prisão em todos os casos, mas admite a prisão, e que aí o advogado pode, sem violar o precedente vinculante, fazer com que seu cliente não saia preso da sessão plenária. É bem interessante esse artigo também.
E um negócio legal aqui agora que entra uma bateria de artigos que falam sobre o HC Cível, né? Sim. Então aqui o primeiro discutindo a questão do inadimplemento de alimentos, o segundo falando sobre o Estatuto do Idoso, tal, e a necessidade de avanço da dosimetria da prisão do devedor de alimentos. E também tem aqui falando sobre, isso é um tema que está muito em alta, né? Do HC impertado por pessoa física para extração do óleo medicinal da cannabis sativa. Autores: Alice Pituco, também tem um nome chique no meio aqui. Autor, cadê? O Vitor Carvalho Miranda. E esse último sobre cannabis, o Joaci Dias Furtado. Isso. Esses artigos, como a gente destacou, nossa preocupação foi de falar sobre habeas corpus, não só o criminal, mas também trazer o cível, né? Sim. Muitas obras acabam negligenciando, mas é um instrumento muito importante que a gente vê muito no direito privado, ali na terceira e quarta turmas. Tem um volume relativamente grande de habeas corpus também no direito privado, né? No STJ. Então a gente trouxe esses coautores, são, enfim, assessores do STJ, né? 2 são assessores, um é juiz auxiliar da presidência, o Joaci é juiz auxiliar, e tem essa experiência prática, né, do STJ do dia a dia. Esses 2 primeiros artigos sobre prisão civil, que a gente tem vários julgados no STJ, né, e aí eles trazem essa questão em torno da possibilidade até de uma dosimetria da prisão civil do devedor de alimentos, né? A gente recebe um volume considerável de liminares também no direito privado, pouca gente sabe, mas além dos agravos de recursos especiais, a gente recebe também HCs, né, com esse escopo de tutelar a liberdade de locomoção. E ali o Vitor sugere essa possibilidade de dosimetria, né, da prisão civil do devedor de alimentos. Importante leitura aí desses dois artigos para quem atua, né, na área civil perante o STJ. E o artigo do Joaci foi muito oportuno, né, essa escolha do tema, porque é um tema que está em voga no STJ e também tanto na área criminal, quanto também a gente tem algumas questões relacionadas ao direito privado sobre cobertura de plano de saúde, né, sobre essa relacionada à extração da cannabis sativa. Tem até um tema que está um pouco... Tem uma matéria que está sobrestada no direito privado, que é relacionada a essa matéria. Então, o Joaci trouxe esse artigo importante também e traz ali na sua análise, no seu estudo, alguns julgados bem recentes do STJ sobre o tema. E aqui, para fechar, tem alguns artigos aqui. Do Flávio Aurélio Vandeck Filho, falando sobre habeas e como instrumento garante da inviolabilidade do domicílio. Tem um artigo da Ilana Martins, que dá aula na nossa pós-graduação também, uma querida grande advogada, falando sobre lavagem em crimes tributários, dentro dessa perspectiva do habeas. E tem uma aqui bem legal, falando sobre habeas corpus coletivo, né? Sim. Que inaugura o livro. Justamente, lá, né? Bem legal. Prefácio do ministro Lewandowski. Com o prefácio do Pedro Pessoa Temer. E o último, que é um tema da maior importância, e um tema de vanguarda também, né? Gostei do nome. Menos não é mais. A teoria da perda de uma chance probatória no HC tal, sob o viés da concepção racionalista da prova, do Marcos César da Silva Forte. Muito legal. Aqui fechou os temas, Fechou. né? Desses últimos aqui, comentários importantes. Posso começar? Então, assim, vou destacar alguns, assim, a Helena também vai comentar. Então, a gente, assim, você observa que todos os artigos têm temas... A gente teve essa preocupação de resguardar que toda a integridade do livro trouxesse temas relevantes, né, para o leitor ler desde o primeiro artigo até o último com o mesmo empenho, com a mesma ênfase. Então, a gente traz matérias fundamentais e contemporâneas, atuais do STJ em todos os artigos. Vou começar minha fala aqui pelo Marcos, que é um colega, Marcos Forte, né, que é defensor público do Maranhão, colega da defensoria de lá. Então ele traz essa questão da perda da chance probatória, um tema extremamente importante, atual. Ele analisa um caso concreto, né, uma situação concreta julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, quem tem alguma matéria, algum processo em que possa estar analisando essa possibilidade de impetração de habeas corpus, recomendo muito a leitura desse artigo do Marcos, né? O Flávio, eu deixo a Helena comentar aqui, o Flávio Vandeck é colega nosso defensor também. O Flávio é defensor de Minas Gerais, também é membro do GAETS, assim como o Rafael, então atua aqui já há bastante tempo.
E ele, assim como a Ilana, né, o Flávio aborda a questão da inviolabilidade do domicílio e a Ilana da lavagem. Mas os dois partem de casos concretos para destacar o papel contramajoritário do STJ na garantia e na salvaguarda dos direitos fundamentais. Então, como que o habeas corpus também pode ser usado para a garantia do devido processo legal, eventualmente para trancamento de processo desde o início, ou até mesmo trancamento de inquérito. Então, com isso, a gente fechou o livro com alguns casos práticos, sem descurar também da questão teórica que os advogados podem usar em casos congêneres similares aos que foram abordados. E, André, só finalizando, o Pedro Temer, colega defensor público do Espírito Santo, também falou aí de um caso sobre habeas corpus coletivo, né? E a Defensoria do Espírito Santo foi a primeira, né? O primeiro HC coletivo julgado pelo STJ foi relatado pelo ministro Sebastião Reis, num HC impetrado pela Defensoria do Espírito Santo. Então, ele analisa aí, ele faz sua análise, né, a partir desse tema do HC coletivo, que é muito importante também. Com isso, olha, vencemos o livro. Quanto tempo falando desse? Quanto tempo aí já? Quase 1h08 falando desse livro aqui, ó. Mas se você não lê esse, cara, a gente fez um esforço grande. Falamos assim, ó, do que tem de interessante em cada artigo. Se você não lê esse livro aqui, você tá ficando doido, tá perturbado. E tem um negócio que é legal, sabe o que é? Não é um livro para você pegar muitas vezes e devorar. Sim. Porque eu tenho certeza que um advogado atuante, especialmente um defensor atuante, em algum momento, cara, a maioria desses temas, posso dizer que 70% desses temas vão passar no escritório dele. Vai passar na dele. mão dele. Não tem como. Não tem como. Se não passar a cadeia de custódia, vai passar algum outro, com certeza. Vai passar. Então, esses primeiros aqui, com certeza absoluta. Na verdade, todos. Não tem nenhum, assim, que não faz parte do dia a dia. E são artigos, é o que, 10, 15 páginas cada um? Sim, 15 a 20. É isso, 15 a 20 cada um. Então o cara, tá atuando num caso de prova de tal. Vai lá ler. É na hora, abre a página, já tem os julgados tá citados. Nossa preocupação com todos os autores foi essa. Primeiro, a gente solicitou que todos, né, trouxessem julgados recentes do STJ, né? Então a preocupação foi essa, de aplicabilidade realmente prática. Então todos analisaram a jurisprudência. E é legal isso, para a gente fechar aqui, ó, começa com análise jurisprudencial, com o artigo do Rodrigo, e finaliza com análise jurisprudencial, né? Do início ao fim. Sim. Então, de fato, uma preocupação prática que foi cumprida com muito sucesso. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado. Estou feliz demais de ter recebido vocês aqui. Mais uma vez, para comprar o livro, como é que é? Tem no site da editora Amanuense, né? amanuense.com.br. Também tem na Amazon, na Martins Fontes também, no site das editoras. Fantástico. Tanto esse quanto o outro, né? O outro, aquele de autoria minha, também está disponível em todos esses sites. E serão lançados aqui em Brasília, dia 23 de setembro. Né? 23 de setembro. Já compra sua passagem aí, ó. Pronto. Esse aqui já foi lançado, né? Os dois já foram lançados no BCCRIM e vão ser lançados agora em Brasília. 23 de setembro no STJ? No IDP da Asa Norte. IDP da Asa Norte. Isso. Com a presença dos ministros aí que compuseram as obras. Tá aí, ó. Dia 23 de setembro, nós esperamos você lá no IDP, comprando seu livro. E acima de tudo. Vai ser um bate-papo, vai ter todo um bate-papo, vai ser interessante. Quem puder comparecer, que estiver em Brasília, vai ser bem interessante. Vai ser legal. A presença de parte dos autores e dos ministros, né, que compõem as obras. Eu estarei lá. Tá aqui, ó. Compre o livro, venha para Brasília, 23 de setembro. Qual que é o horário, Rodrigo? 19 horas. 19 horas? Então, estaremos juntos dia 23 às 19 horas. Turma, obrigado demais. Recado final aí, Rodrigão, pra galera aí que nos acompanha. Primeiramente, agradecer mais uma vez pelo convite, né? E estou à disposição, né? Tanto no Instagram, nas redes sociais. Como é que te encontra ali? Tem o @Casimiro Rodrigo, né? Muito então legal. Aí meu perfil é público. Eventualmente estamos sempre à disposição dos colegas aí para somar, né? E participar nesse debate jurídico aí, eventualmente algum evento, né? Então a gente está sempre à disposição. E você, Helena, como é que te encontra aí? Como é que funciona isso? Meu Instagram é aberto também, é @HelenaMorgado. Legal. Queria agradecer mais uma vez também o convite e falar para todo mundo ler o nosso livro, que foi feito com muito carinho. Só tem autor de ponta, autor sério, autores e autoras, todo mundo é muito sério, muito competente, então a gente espera contribuir para a atuação do advogado da ponta. E para você, ó, sua missão, eles fizeram um livro, a minha missão foi convidá-los para fazer isso aqui, e a sua missão é levar essa mensagem para frente. Então pega esse vídeo aqui, bota nos grupos aí, bota esse negócio para frente, coloca a turma, manda para a turma do escritório, fala, ó, vamos comprar o livro, vamos estudar, vamos ler o livro.
Então, a sua missão é nos ajudar a levar essa mensagem adiante. E outra coisa que é muito importante, o seu feedback. Porque, veja, quanto tempo produzindo uma obra dessa? Te leva um ano, quase cerca de um ano, né, Helena? Ah. A ideia inicial foi em agosto do ano passado. Então, Olha aí. fechou quase uma gestação. É um filho acadêmico isso aí. Gente. É um filho. É um trabalho que É um dá trabalho. isso aqui. Convidar todo mundo, enfim, prazo, tudo isso aí. Né? Então, ó, e tem tudo, né? Escolher a capa, acordar a capa, tudo, não sei tudo. o quê. A editora, é um grande parceiro que tem que ressaltar, o Rodrigo Aidar, que é o editor-chefe da Amanuense, é um grande parceiro, já lançamos, esse é o nosso terceiro livro, né? A gente lança com ele, editora fantástica, nova, muito boa, material muito bom, a página você pode conferir aí, assim, a textura do material, e assim, eles fazem um trabalho excepcional, rápido, e com ótima distribuição também entre as editoras. Então fica aí o convite para democratizar o acesso, né, à justiça, o convite à leitura e agradecer mais uma vez pelo convite. Então, ó, vocês estão vendo o trabalho que dá? Sua missão é mais simples, é só ler, ué. Não é fácil, hoje em né? dia é muito fácil. Pô. E-book, livro físico, hoje é muito fácil. Então você vai ler, você vai comentar aqui, ó, gostei desse artigo, manda mensagem pra Helena. Helena, adorei o artigo tal. Rodrigo, adorei o artigo tal, contribuiu pra minha advocacia. Porque é isso que faz a diferença, turma, pra quem tá do lado de cá. Fui trabalhando um ano no livro, aí você manda uma mensagem lá, nossa, me ajudou muito, agregou, nunca entendi esse tema, ficou mais claro. Para quem escreve, isso é uma gratificação assim imensa. Só quem escreve que sabe. É isso, um ano, né, trabalhando no negócio. Então, nos ajude a levar essa mensagem adiante e nos ajude a, assim, mostra pra gente que valeu a pena ficar gestando aqui esse livro por um ano, para ele chegar aí na prateleira, para chegar aí no seu escritório. Beleza? Um abraço para todos, até a próxima. Rodrigo, obrigado, Helena, obrigado. Um abraço. Eu te pedi para dar um recado final? Não? Pediu. Pedi? Ah, Leiam o livro. Leia o livro, pronto. Recado Por favor, final é esse obrigado. aí. Abraço, valeu, turma, até a próxima.